Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, uma produção do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. Você tá na expectativa para ver o Brasil brilhar no Oscar? Então pega a pipoca, porque no programa de hoje nós vamos falar do seguro no cinema. Nós vamos te contar como funcionam as coberturas para produção de filmes e séries. Será que protegem câmeras, figurino e atores? E se tem gravação externa, como é que funciona? Tem cobertura para chuva e alagamento? Vamos te explicar também quais situações não estão cobertas, quanto custa e todos os detalhes do papel do seguro para fazer um filme chegar às telonas. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para falar comigo sobre isso, temos aqui uma convidada hoje na minha frente, a Gisele Cristo, que é diretora executiva da MDS Brasil, veio do Rio de Janeiro para conversar com a gente, né? Obrigada, Gisele, pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, prazer. Vai ser muito bom esse papo. Então, assim, antes de fazer a minha primeira pergunta, eu vou até trazer um contexto aqui pro pessoal, que esse programa a gente tá gravando um pouco antes, né? Mas ele tá saindo, quem tá acompanhando a gente tá perto ali do Oscar, né? E não tem como falar, né? Como ficar feliz como brasileiro pelas 3 indicações, né? Do filme Ainda Estou Aqui. Melhor atriz, melhor filme e melhor filme internacional, né? Isso eu acho que é um grande marco pro cinema brasileiro, né? Não só eu acho, né? Mas tem muita gente do mercado de cinema que está falando isso, então nada mais justo do que a gente fazer um episódio hoje explicando como é que funciona, né, o seguro para esse tipo de produção, né, que garanta que os filmes cheguem às telonas, né. Então, Gisele, acho que depois desse contexto aqui, vou para a primeira pergunta já, né. É comum aqui no Brasil, quem está produzindo, né, uma série, um filme, contratar o seguro para essa situação, para essa ocasião? Sim, Jamile, é comum. Podemos dizer que é um mercado que está em desenvolvimento, né? Até por conta também da quantidade de projetos que a gente tem no Brasil. Existe um mercado ainda represado, mas é comum as produtoras contratarem para fazer a cobertura, né? Ter ali a proteção financeira para possíveis perdas patrimoniais, a questão também dos atores, para proteger o elenco. Então, é bem comum, em especial para as grandes produtoras, fazerem sim a contratação. Muitos filmes são financiados também, né? E com patrocinadores, isso dá uma credibilidade para o projeto como um todo, então é bem comum, sim. Legal. E entrando um pouco no detalhe agora, né? O que costuma estar protegido, né? Quais situações ali são cobertas? Você já trouxe um exemplo que é a questão dos atores, né? Mas fala pra gente, assim, quais as outras situações ali, os outros, sei lá, objetos, o que está coberto, assim, o que pode ser coberto? A gente tem 2 categorias, né, de cobertura que a gente chama, que é a cobertura para as questões patrimoniais, para os riscos patrimoniais, e a questão para terceiros também. Então, no quesito dos riscos patrimoniais, os equipamentos, qualquer equipamento utilizado no site de filmagem, como câmera, cabos, o microfone, o próprio esqueci o nome. Figurino dos artistas. Então, essa é a parte mais comum da cobertura, né? E aí, como a gente tem também a cobertura para a parte de cancelamentos, que a gente chama também do não comparecimento, né? Então, tem a interrupção, cancelamento, o não comparecimento do artista, que a gente denomina no mercado como a cobertura de no-show. Então, também engloba esse tipo de proteção. E para a parte de responsabilidade civil, os danos ali que, porventura, podem ser causados a terceiros, né? A gente já teve até um exemplo prático, que eu acho que é legal trazer alguns exemplos práticos para facilitar o entendimento, de uma produtora que fez uma montagem externa, né, uma filmagem externa, fez toda uma montagem na rua e passou um terceiro, tropeçou no cabo. E aí quebrou a perna, precisou se hospitalizar, pagar uma cirurgia. Então, isso também está coberto dentro da categoria de responsabilidade civil. Então, é um apelo que a gente sempre faz para as produtoras também olharem para essa parte do terceiro, não só, né, ficar na contratação do seguro do patrimônio em si, né? Porque tem muita gente envolvida ali numa gravação, né? Sim, em especial quando é externo também, né? Às vezes não é só também o pessoal da produção, né? Você pode ter ali uma outra pessoa. Então, esses são considerados ali como terceiros, né?
Assim como a gente sempre orienta também a cobertura do RC empregador, que aí sim vai cobrir, eles são terceiros, porém fazem parte do elenco. Então, o produtor ele tem a responsabilidade por esses empregados, né? Então, caso de morte, invalidez, algum acidente que aconteça, é importante também que tenha cobertura de RC empregador. Entendi. E aí vai desde, por exemplo, a pessoa que está ali cuidando dos cabos até um ator que está participando do elenco. Isso. Para todo mundo. Toda a equipe que engloba a produção do filme. Entendi. E o que não está coberto? Tem alguma situação que, se acontecer, o seguro não vai cobrir? Tem algumas situações. Por exemplo, a gente fala da cobertura de roubo também, que é uma cobertura importante dentro do patrimônio, né? Roubo dos equipamentos. Então, quando a gente tem o roubo ou o furto qualificado, esses têm cobertura. Furto qualificado, ele precisa ter uma denominação ou algum vestígio, né? Uma filmagem ou algum arrombamento. Já o furto simples, ele não tem cobertura. Então, isso também é uma coisa que muitas das vezes não fica muito claro, né? Não tem cobertura para nenhuma categoria do seguro, nenhum segmento do seguro. Que o furto simples é sumir um equipamento e não tem nenhum vestígio, né? Então, o furto simples ele não é coberto. Assim como não é coberto o erro e omissões, negligência por parte da produtora, atrasos que porventura aconteçam por parte também da produção, o erro de cronologia, então também não está coberto. E dentre outras não coberturas aí, como, por exemplo, a parte de saúde, se tiver alguma doença pré-existente também. Então, e aí também de qualquer pessoa da equipe, ou mais os de qualquer atores, pessoa da equipe. Se já for uma morte decorrente de alguma doença pré-existente, não tem cobertura. Entendi. Porque, no caso, a contratação ela é feita através de um questionário, né? Então, quando a seguradora ela vai dar cobertura, é prestado um questionário. Então, algumas coisas já são ditas nesse momento da contratação, de fato. Entendi. Ela usa esse questionário para avaliar, né? O que dá para cobrir, o que não dá, avaliar o tamanho do risco, né? Negligência, por exemplo, também não é coberto. A falta de manutenção nos equipamentos. Então, se algum equipamento quebrar e for constatado pelo perito que foi por falta de manutenção, também não tem cobertura. Então, é importante. Bastante detalhe que tem que ficar atento, sim, né? Sim. E onde entra também o consultor, né? O corretor de seguros, porque a gente já tem um conhecimento prévio do que cobre, do que não cobre, até para a gente também passar a orientação para as produtoras, né? Para o segurado, no caso. E, Gisele, uma coisa que a gente ainda não falou, né? Mas é impossível não pensar, né? A gente está aqui gravando em pleno verão, né, na cidade de São Paulo. Ontem mesmo teve uma chuva aqui que, né, alagou alguns lugares, enfim, criou um transtorno para a cidade, para quem está se movimentando, né? E eu queria entender, então, como é que fica isso para quem está gravando um filme, uma série, enfim, quem está fazendo esse tipo de produção, né? O seguro, ele cobre algum dano, assim, causado pelo clima, alguma chuva, alguma tempestade, algum alagamento, enfim, tem alguma cobertura para essa linha de dano climático? Sim, cobre, né? Tem que contratar cobertura específica. A gente vai dando as categorias de cobertura de acordo com as necessidades. Então, hoje, se a gente parar para pensar no alagamento, no vendaval, numa chuva de granizo, a gente considera até como cobertura básica, né? Apesar de elas serem acessórias, né? Um incêndio, raio, explosão, dano elétrico, vendaval, alagamento. Essas já são as coberturas que, de cara, o consultor de seguro ele já tem que apresentar para o cliente, né? Porque são coberturas que, de fato, têm uma grande exposição, não só em São Paulo, né? Mas se for fazer uma gravação no Sul, por exemplo, tem muita incidência também de granizo, vendaval. O Rio também, né? No Brasil todo. No Brasil né? como todo. Eu tenho uma amiga que mora em Recife, ela estava me contando que lá também está debaixo d'água, né? Então, o Brasil todo, não tem como fugir, né? Sim, cobre, né? E é uma cobertura que a gente sempre orienta que tenha, senão o seguro acaba ficando incompleto, né? E a exposição é alta. Entendi. Até como você estava falando, não só dentro do estúdio, mas em ambiente externo também, sim, né? Sim, porque muita gravação é feita em ambiente externo, né? Sim. Então, você tem ali outras variantes também. Acho que o ambiente fechado, você tem a questão do incêndio, que pode acontecer, um dano elétrico, mas quando você vai para fora, né? Você tem outra série de exposição, como de terceiro, de pessoas que estejam passando pelo local. Então, tudo isso tem que ser analisado no momento da contratação. Eu citei que tem que ter um questionário, né? Então, o consultor corretora de seguro, o consultor, ele já tem ali uma ideia de mais ou menos como que vai ser feito. Essa informação é passada para a seguradora e ela vai precificar de acordo com essas exposições. Então, tem que ter um olhar atento aí para o todo, né? Para o patrimônio, para as pessoas, né? Para os terceiros, para os funcionários. Muita coisa envolvida, muita né? Coisa envolvida. Gisele, já que você falou da precificação, vou usar esse gancho aqui para te perguntar...
Como que funciona, né, a precificação desse tipo de seguro para contratar e em que momento que ela é indicada, né? É quando decidem fazer um filme, vamos ver o nosso orçamento. Então, já separa uma parte para o seguro? Como é que funciona toda essa parte Normalmente de sim, envolvendo né? valores, né? Assim, a precificação tem diversas variáveis, né? Vai depender das coberturas contratadas, vai depender especialmente do valor do projeto, do orçamento do projeto, porque existe uma taxa mínima e máxima para aplicar sobre o valor do projeto. E aí você acha a base de prêmio. E aí você tem as variantes de acordo com as coberturas que você vai contratar. Contratou um dano elétrico, contratou roubo, contratou acidentes pessoais, contratou um RC empregador. Então, vão agregando também valores de acordo com cada cobertura. Então, se você perguntar qual é o prêmio do seguro, depende O dessas prêmio, para quem não variáveis. conhece, é o que a gente paga para comprar o seguro, pólice, né? Isso, é o valor da pólice. Então, é complicado a gente, de imediato, dar um preço. Então, a gente precisa ver todas essas variantes. Mas existe uma taxa mínima, uma taxa máxima aplicada no mercado, que varia de 0,75 a 2, 2,5, aplicado em cima do valor do projeto. E as coberturas que também serão contratadas. Então, é mais ou menos uma ideia, até quando os clientes pedem para fazer o orçamento, né? Então, normalmente, o seguro ele já entra antes. Quando eles começam a orçar, né, as despesas, enfim, os custos da produção, o seguro ele já entra lá mais ou menos nesse cenário, podendo variar um pouquinho para mais ou para menos dentro dessa taxa que eu falei, dessa variável de taxa. Entendi. É importante, né? Porque imagina se no meio da gravação, sei lá, quebra alguma câmera, né? Roubam alguma câmera ali, uma daquelas câmeras caríssimas, da iluminação, tudo dá um problemão, né? Sim, sem dúvida. E aí como é que vai continuar o filme, né? E o seguro tem essa proposta, né? Da continuidade do negócio, né? Então, se pega fogo num estúdio desses de gravação, e aí eles precisam de um outro estúdio, então o seguro cobre também as despesas extraordinárias, por exemplo. Né? Se precisar fazer qualquer outra despesa, de hospedagem, do próprio elenco, né? Porque aconteceu um sinistro, você tem que interromper as gravações naquele momento. Então, como que fica essas despesas de locomoção, transporte, alimentação? Tudo isso também está coberto dentro das despesas extraordinárias, que é uma outra nomenclatura de cobertura que a gente chama das acessórias, que a gente sempre orienta também na contratação. Então, o corretor de seguros ele tem a obrigação de ver o todo, quais são os riscos, quais são as exposições existentes, e aí a gente vai denominando cada cobertura adequada, né? Para que fique tudo protegido. Por exemplo, né, se vai, de repente, gravar mais gravação externa, de repente vale caprichar um pouco mais nessa de alagamento vendaval, né? Se vai ficar tudo em estúdio, né? Exato. Caprichar mais na de incêndio, dano elétrico, Exato. né? A própria exposição do terceiros, né? Se você vai gravar dentro do estúdio, a exposição de terceiros ela acaba sendo um pouco menor do que você fazer uma gravação na rua, né? Então, tudo isso a gente faz como uma prévia, uma análise prévia, para a gente conseguir fazer um seguro de acordo com a exposição de cada projeto, né? De cada produção de filme. Entendi. Isso se aplica para as séries também, né? Isso se aplica para eventos no geral, né? A gente tem grandes exemplos de eventos contratados conosco que a gente faz essa análise também da quantidade de público, né? Qual é a exposição? Quantas pessoas vão estar envolvidas? Então, isso se aplica, em geral, a todos os seguros, seja eventos, né, musicais, grandes shows ou a questão cinematográfica, audiovisual também. Entendi. E, Gisele, como que você diria que está a oferta e a demanda hoje, né, de seguro para esse tipo de produção? Porque você disse, né, logo no começo, a primeira pergunta que eu fiz, se é comum contratarem, sim, é comum contratarem, mas e a oferta, né? Tem bastante seguradora que trabalha com esse tipo de seguro? Como que é hoje? Assim, hoje, atualmente, nós temos 4 seguradoras. Né? Se você perguntar, é muito, é pouco? É o suficiente para a gente apresentar 3, 4 propostas ao cliente, porém poderia ser mais, porque a gente tem mais seguradoras operando em riscos patrimoniais. Tem uma demanda represada também do próprio negócio, né? Porque quando a gente olha aí para a capacidade de produção de filme, a gente ainda está... Vi um estudo da Ancine, nos últimos 2 anos, né? A produção de filmes brasileiros representa só 14%. Então, existe um mercado também a crescer, que aí, com a questão, né, da Fernanda Montenegro, né, com o filme Ainda Estou Aqui em cartaz e tendo sido premiado, acho que a demanda vai aumentar, o cinema brasileiro ganha potência também lá fora, ganha visibilidade, então esperamos, né, que tenhamos novos investidores, novas empresas que patrocinam, novos financiadores para que a gente possa crescer. E, consequentemente, o seguro ele vem junto, né? Porque aí é a lei da procura, oferta e procura, né? Quanto mais filmes, mais seguros. Quanto mais demanda, mais as seguradoras tendem também a criar mais produtos. E aí, no todo, né, uma cadeia
tem ainda um mercado para crescer, para a parte de corretores, para a parte de seguradora e para a parte das próprias produtoras de filme, né? Se a gente considerar que é 14%, tem muita coisa que é produção internacional. Então, a gente ainda está gatinhando, né? E depende de nós, brasileiros, também valorizarmos o cinema brasileiro, assistirmos os filmes, para que a gente tenha, né, um crescimento aí no setor. Sim, Então, e não só no cinema, né? Porque hoje também tem muita produção brasileira entrando em streaming, né? sim, sim. Imagino que essas produções Própria também... série, né? A gente consome muita série chilena, né? Muita série espanhola, né? Antigamente se consumia muito mais as séries americanas, os filmes americanos, né? Hoje a gente já consome uma outra gama de produto, né? De outros países, de outros né? países, Muito mais inclusive, países. né? É verdade. Então, acho que a América Latina como um todo está tendo aí uma expansão. Eu vejo muita série, né? Que não são mais dos Estados Unidos, né? São mais da Europa. São séries da América Latina. E o Brasil também está investindo na parte de séries, né? Não só em filmes, mas na parte de séries também, minisséries, enfim. Então, tem um mercado ainda, assim, a crescer. E, consequentemente, para o seguro também. Então, um mercado que está em aquecimento e a gente espera aí que não pare, né? Até para a gente ir se especializando cada vez mais. Vamos ver se, quem sabe, um Oscar vindo pra gente, né? Seria maravilhoso, né? Em todos ganha os aspectos, né? Para o mercado financeiro, para a economia, para os seguros e para a gente brasileiro, né? Como pessoa física também se orgulhar aí de mais um feito. Sim, e ainda um Oscar no Carnaval, né? Não é? Que é outro evento também que aí vai ter que desfocar, né? Mas acho que saiu até uma reportagem ali que eles vão televisionar na Marquês de Sapucaí, né? eu vi isso também, que iam anunciar lá se ganhasse, né? Então achei legal, né? Achei legal também. Dois tipos de cultura diferentes, são culturas se encontrando, diferentes, né? Mas que, né, se complementam e tem tudo a ver com o Brasil, todas as duas, né? Então, sim. O momento tá bom, assim, ao meu ver, o momento vai ficar melhor ainda. E para a gente demanda que a gente também se prepare mais tecnicamente. Com os sinistros, a gente usa como exemplo também para a gente aperfeiçoar a gama de cobertura, né? Porque também é na perda que a gente entende ali mais o que poderia ter sido feito, algum evento não coberto, né? Como que passa a ser coberto, como que as seguradoras podem flexibilizar essas coberturas. Então, é um mercado que ele está sempre em evolução, né? A gente não tem... O mercado de seguros, quem fala assim, eu trabalho no mercado já há 24 anos, mas eu estou aprendendo todos os dias. Né? Porque tudo muda, as demandas mudam, as necessidades vão mudando. E a gente também precisa se adaptar a essas mudanças. Então, é um mercado que certamente, para 2025, a gente já vai ter um crescimento por conta de tudo que está acontecendo e da repercussão positiva que a gente também está tendo. Né? Então, é muito bom. Entendi. Gisele, você trouxe um exemplo aqui que eu vou usar para fazer a próxima pergunta, que é justamente essas produções internacionais, né? Que, de fato, antes a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje a produções do mundo inteiro, né? E como que funciona esse tipo de seguro, assim, né, para produção audiovisual lá fora? É parecido com o mercado brasileiro? É mais avançado? Como que você vê, né? Dá para fazer uma comparação entre a produção estrangeira e a nossa? A produção estrangeira está mais avançada que nós, porque eles produzem muito mais filmes, né, do que nós. Então, existe um mercado lá fora, por exemplo, que dá mais capacidade que a gente. Aqui, para pequenas e médias produções, o limite de indenização varia de 1 a 5 milhões. Para grandes produções, já variam de 10 a 15. Se a gente for olhar, né, 15 milhões de reais, se a gente for olhar lá para fora, os valores já são maiores. Né? As exposições são maiores, até pela questão de terceiros também. Culturalmente, os Estados Unidos, por exemplo, que para eles é uma cobertura muito básica, para a gente ainda é uma coisa em evolução, porque a responsabilidade civil depende de uma reclamação formal ou uma ação judicial. Né? Então, acho que o americano, por exemplo, ele está um pouco mais evoluído que nós, no sentido até dos próprios direitos. Né? De saber que se der algum problema com ele, ele pode ir lá reclamar. Pode acionar. Né? Muitas pessoas não sabem disso. Né? Então, tudo bem, às vezes aceitam um acordo, né? Não gera ali uma grande indenização, que muitas das vezes, ok, se as partes também estão satisfeitas, mas às vezes também não tem um apelo para esse tipo de cobertura, porque não existe uma demanda, né? Por parte da população mesmo. Então, existe sim a diferença de valores, existe um pouco da cobertura, mas o Brasil, a gente, como o nosso mercado, ele é muito oriundo do mercado internacional também, né? E quando a gente fala do resseguro, das capacidades que o Brasil recebe, né? Porque toda seguradora, ela compra capacidade de resseguro no exterior. Ela faz o seguro dela, né? Ela faz a própria proteção, né? Porque ela assume riscos, né? Então, ela precisa também ter um capital de proteção. Então, ela compra o resseguro lá fora. Então, o nosso mercado brasileiro, ele é bem ditado também pelo mercado internacional como um todo, né? A Europa, os Estados Unidos. Se a gente olhar hoje para o mercado das seguradoras, por exemplo,
né? A gente praticamente, para a área de propriedades, que a gente chama, né, de P&C, de grandes empresas, a gente não tem mais umas seguradoras brasileiras, né? Os grupos internacionais compraram as nossas seguradoras aqui, então hoje a gente vive um mercado globalizado nos seguros também. Então a gente se adapta muito também ao que vem de fora, né? O que é bom, porque é um mercado que ele é mais maduro, né? E traz novidades também, né? Traz do que está sendo feito também lá fora, o que pode ser adaptado para cá, né? Como a contratação de seguro lá ela é mais óbvia, vamos dizer assim, né? Porque se a gente olhar, quando a gente fala, por exemplo, seguro residencial, outro dia eu estava lendo também, assim, nem 20% das residências brasileiras são cobertas, né? É um seguro que ele é barato, mas assim, é falta de conhecimento. Você vai conversar com uma pessoa que é esclarecida, que tem poder aquisitivo para fazer um seguro, a pessoa fala, nunca pensei. Eu falei, pois é, a sua casa pode pegar fogo a qualquer momento. Então, olha como a gente está um pouco ainda embrionário, né? Que num seguro que deveria ser básico. Diferente do automóvel. Automóvel, você não tira seu carro da concessionária sem fazer um seguro. Que você automaticamente já tem medo ali do roubo, né? Então, a gente ainda precisa evoluir muita coisa. Mas aí, quando a gente leva pro seguro cinematográfico, a gente está avançado sim, porque a gente também... muita coisa do que a gente produz no Brasil é um pouco do espelho do que se produz lá fora. Então, as produtoras brasileiras, elas usam os exemplos lá de fora para isso, né? A gente tem um cliente, por exemplo, que é TV. Então, assim, muitos produtos que esse cliente nosso, eles produzem aqui no Brasil, é uma cópia do que se vende lá fora. É que eu não vou citar aqui os programas nem o cliente, mas coisa que a gente consome aqui, vem de fora. Então, tem sim uma semelhança, a gente precisa evoluir um pouco mais, mas é uma referência para a gente também. E também eu acho que lá eles estão mais acostumados com alguns riscos, né? Sim. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, agora também recentemente Los Angeles, né? Que é onde fica ali Hollywood, onde rolam, né, as grandes produções, também foi abalada por um grande incêndio, grandes incêndios, né? Florestais, que inclusive... consumiram casas, mansões de artistas, né? O próprio terremoto, a gente aqui não tem ainda esses riscos, né? Graças a Deus o Brasil ainda tem essa vantagem, né? Então, quando a gente fala de maremoto, terremoto, né? Isso é uma coisa que vem lá de fora. Com a mudança climática, a gente está vendo alguns eventos diferentes aqui, né? Como a gente viu no próprio sul, né? Própria chuva de granizo, não era uma coisa comum, né? Quando tinha, era no sul. A gente tem chuva de granizo hoje no Rio, tem chuva de granizo em São Paulo. Então, assim, a gente já percebe, por exemplo, mudanças climáticas trazendo um cenário diferente para o Brasil. E isso também faz com que o mercado de seguros também olhe para isso. O próprio terrorismo, né, que assim, a gente não sofre tanto aqui, mas o mercado internacional sofre muito. Então, tem muita coisa que é oriundo de fora que a gente faz aplicabilidade aqui nas exposições também do nosso país. E, de novo, né, está sempre mudando. Em especial as questões climáticas, né? Eu acho que esse cibernético, né? Assim, ataque cibernético, né? A gente também está aí em evolução, que as produtoras de filme também podem ter um risco. Então, porque já aconteceu várias vezes de vazar, de repente, algum trecho do filme, né? Sim, vazar informação, né? Então, uma coisa que é sigiloso, que eles estão ainda em produção, né? Então, existe seguro para isso também. Então, de novo, né? Conforme a gente vai crescendo a indústria cinematográfica, o seguro ele vai acompanhando esse crescimento e a gente tem que ali tá com um olhar sempre de risco, né? A MDS tem uma empresa de gerenciamento de risco. Então, a gente, antes mesmo de fechar o seguro, a gente faz uma análise prévia da exposição e das perdas que aquela produtora possa ter. Então, a gente entrega um relatório das possíveis perdas para que ali a gente já comece a desenhar a apólice, desenhar o seguro. Entendi. E acho que também o desenvolvimento da produção, né, também acaba trazendo outros desenvolvimentos, né? Até a gente estava conversando aqui no bastidor de festival de cinema, né? Que vocês fizeram recentemente, protegeram recentemente, Festival né? de Cinema do Rio. Então, assim, você vê, acho que também com o cinema avançando, mais festivais também vão surgindo, envolvendo uma galera, né? Sim. E também precisa ser protegido, né? É como um todo, né? Porque agora a própria Fernanda Montenegro, né? Provavelmente ela estaria com um valor hoje exponencial no mercado. Então, como que olha também para essa exposição, né? Para quem é o protagonista do filme, para as marcas associadas. Então, é o que eu falei, é uma cadeia, né? Tá tudo ali muito o patrocinador, o financiador, o produtor do filme, o consultor que está fazendo o seguro, ele precisa se adaptar também até o pós, né? Até o pós também. O que está repercutindo esse prêmio? Qual é a exposição
que a produtora tem com relação à imagem, a tudo, né? Porque o seguro ele também tem a ver com a imagem, né? Assim, você pega fogo, você tem algum acidente, o seguro ele vai cobrir os danos físicos ali. Então, você vai ser ressarcido do prejuízo financeiro, mas tem o prejuízo da imagem também. Então, o ideal é que não aconteça o sinistro, né? Mas, se acontecer, tem a apólice também para proteger. Por isso que a antecipação, o gerenciamento de risco, que é um trabalho que o consultor faz, a MDS faz muito bem, que a gente tem uma empresa especializada, que é a ECG, é importante para a gente evitar que aconteça. Mas, se acontecer, tem a apólice para proteger. Entendi. E como que é esse trabalho de... Vocês também... podem passar algum tipo de recomendação? Por exemplo, olha, a gente está aqui no set de filmagem. Vocês precisam, sei lá, adaptar isso, adaptar aquilo para tornar mais seguro, para deixar o seguro mais em conta. Esse trabalho também vocês fazem, também existe? Sim, esse é o trabalho prévio do gerenciamento de risco, né? Então, a gente vai com um olhar de risco, um olhar de perda e sinaliza as recomendações. O pessoal olhando, tudo pode dar errado, né? Isso, o extintor está válido, né? O ambiente tem hidrante, tem splinkler, para minimizar em caso de sinistro. Dano elétrico, como é que estão as instalações, a fiação, está aparente, não está? Né? A gente analisa todas as coberturas. O próprio vendaval, qual é o nível do telhado, né? O alagamento, é uma região de alagamento que tem incidência de alagamento, tem rio próximo. Então, a gente faz toda uma análise, até para ajudar também no processo de subscrição. Então, esse questionário que o segurado preenche, a gente também auxilia nas informações para a gente dar base para a seguradora precificar. Então, quanto mais protecional ele tiver, melhor fica o seguro, mais barato fica o seguro. Quanto maior for a exposição, mais caro vai ficando o seguro. Então, tem todo um gerenciamento por trás também da contratação, né? Não é um seguro enlatado, né? Como automóvel, como residencial, que a gente chama de seguros mais massificados, vem os produtos prontos. Mas o pacotinho ali, pacote, né? Isso a gente vai fazendo, realmente desenhando de acordo com a exposição, com o valor, com o período, né? Com a região que vai ser gravado. Até com a reputação dos artistas também, né? Porque a questão do no-show, por exemplo, do comparecimento. Se é um artista que tem ali já uma fama, né? De não cumprir muito com as obrigações por algum motivo, já é uma coisa que vai encarecer o seguro. Então, até a reputação da equipe, em especial dos atores, ela é vista no processo de subscrição. Se é um ator que dá muito trabalho, que não aparece. Não aparece. Sempre teve aqueles cantores, né? Lembra da nossa época? Assim, tinha, por exemplo, o Tim Maia, né? O Tim Maia falta show, não vai a show, né? Agora tem uns internacionais, tem o Drake, né? O Drake é famoso, né? Tem uns que já tem a fama, né? De não vai comparecer. Vir pro Brasil mesmo? Então, já é uma exposição ali do no-show, né? É claro, pode acontecer uma doença, um imprevisto, né? Mas, assim, isso é analisado também. Acho que para o ator é um pouco menos do que para o artista de grandes shows, né? Mas existe também o risco. É isso que eu ia perguntar. O que tem, assim, específico para o ator? Eu sei que você já trouxe algumas situações que envolvem, né, o ator. Mas como que funciona isso? Porque, realmente, né, pelo que você falou agora, diferente de um artista que geralmente vem para um show e vai embora, né? Muitas vezes um processo de gravação, ele demora... Dura meses, né? Pois é. Não é, assim, algo de um dia só e vai embora, né? Tem a cobertura para os artistas no acidentes pessoais, morte ou invalidez, né? Exercendo no exercício da função. Tem a cobertura para o próprio bem, né? Porque ele vai ficar 6 meses gravando. Então, ele leva seus pertences pessoais, né? Então, a gente tem cobertura também para as bagagens, em caso de perda, uma doença que, porventura, né? Não a pré-existente, que a pré-existente entra na categoria de não ter. Então, tem lá um questionáriozinho sobre saúde, o artista ele vai declarar o que ele tem. Mas se for uma doença no período, né? Se ele precisa se afastar por doença, né? Como que fica a produção do filme? Como faz? Então, porque dependendo do ator ali, se for o protagonista... Ou ele está numa cidade distante, precisa de um atendimento médico. Precisa de alguma emergência, um helicóptero. Olha as despesas vindo, né? Precisa de uma transferência urgente, ele está, sei lá, no interior do Ceará, em que o hospital mais próximo são 2 horas. Precisa de uma locomoção de helicóptero. Então, todas essas despesas estariam cobertas. Entendi. É interessante saber. Tem também... Além que eu falei, né? Da hospedagem, né? Dessas despesas extraordinárias que, porventura, também possa acontecer. Está gravando, está chovendo muito, alagou, vamos ter que suspender a gravação. Onde acomoda essas pessoas? Alimentação. Tudo isso tem um custo, né? Sim. Eu achei interessante também o que você trouxe dos figurinos, né? Que são cobertos. E realmente tem alguns figurinos que são caríssimos, até quase uma obra de né? arte, né? A gente tem esse cliente que eu comentei, que eles têm tem um figurino enorme e eles têm algumas peças que vão para leilão, por exemplo. Então, vão para exposição. Então, são personagens ícones, por exemplo, de uma novela ou de uma minissérie de um filme, que aquele vestuário, ele vira um patrimônio, né?
Então, vira uma peça de exposição, vira uma peça né? de exposição, que aí a gente até leva para uma outra conotação de seguro, que ele vira quase uma obra de arte, tem que chamar um merchan para fazer uma... Porque quanto vale, né? É um vestido de seda, quanto vale a seda? Vale X, mas só que existe um valor comercial para essa peça, para esse figurino. Né? E aí a gente tem que ter um outro olhar também, se isso é considerado, por exemplo, uma obra de arte. Aí já vai para um outro segmento do seguro, que é o seguro de RD ou obras de arte. Então tem toda uma complexibilidade, né? Mas tem cobertura para praticamente... Tem ideia para tudo, né? Assim, tem risco, a gente corre atrás da cobertura. Sabendo que você quer proteger, né? Dá para arrumar um jeitinho. Exato. Aí a gente vai vendo onde se enquadra, né? Em qual categoria, em qual cobertura acessória, em qual produto. Porque são muitos produtos, né? As seguradoras comercializam muitos produtos. Então, a gente fala do patrimônio, fala do RC, fala de uma obra de arte, fala de um veículo. Né? Veículo em cena, por exemplo, que é uma exposição alta. E, normalmente, em qualquer gravação de filme, tem os veículos. Então, tem a cobertura para os veículos em cena. Eu tô só lembrando aqui do James Bond com aqueles Aston Martin dele, né? Imagina se bater um carro daquele. A exposição, a gente estava comentando outro dia lá no trabalho que antigamente se faziam aquelas cenas de fogo, efetivamente com fogo, né? Agora é mais computação gráfica. Falou, bom, pelo menos para o seguro, né? Isso não é mais um agravante. Porque usava ali o fogo, a gasolina para fazer toda aquela produção e agora a exposição a gente entende que reduziu para o incêndio porque muita coisa é feita na computação gráfica. Então, também houve uma evolução nesse sentido. Né? Então, para o olhar da seguradora que assume o risco, está lá no questionário que eles vão ter, sei lá, uma cena de uma casa pegando fogo. Porque muitas vezes dá uma olhada no roteiro, né? Antigamente era fogo mesmo, né? Uhum. Hoje em dia é computação gráfica. Já facilita um pouco a vida, né? Já facilita um pouco. Legal. Menos riscos, né? Com certeza. Gisele, a nossa conversa aqui tá muito boa, né? A gente poderia ficar horas falando sobre isso. Eu, pelo menos, gosto muito de cinema, então, para mim, é uma conversa muito boa, mas... Gosto de cinema e de seguros, né? Então... Também, né? É uma combinação perfeita, que devia ter feito uma pipoca hoje pra gente, e o assunto nossa conversa. Gente. A gente tentou aqui resumir, para ficar de uma forma também de fácil entendimento. Mas o seguro, ele é complexo, né? Então... Mas acho que com certeza deu para tirar várias dúvidas aqui, trazer várias curiosidades que provavelmente a nossa audiência não sabia, algumas delas aqui, né? Mas, de qualquer forma, queria te agradecer, então, pela conversa, pela participação. Muito obrigada. Acho que foi um papo muito legal. Eu que agradeço. Acho que esse espaço é muito importante para o mercado, né? Porque colocar o seguro em evidência ainda é um processo cultural, educacional. A gente precisa realmente fomentar cada vez mais a necessidade, a importância do seguro. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Adorei. Eu acho que é um tema super atual, super em alta e oportuno. Obrigada. Vamos torcer, né? O Brasil trazer pelo menos um Oscar, né? Tomara. Tô confiante. Também. Tá bom. Então, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. No programa de hoje, nós falamos do seguro no cinema. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema. Você gostou? Tem alguma dúvida ainda? Comenta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está nas principais plataformas de podcast, então você pode seguir a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção, roteiro e apresentação de Jamile Niero, direção técnica de Fernando Lima e edição de Thiago Viana. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.